Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Dando continuidade à nossa sequência de estudo do perispírito, hoje trataremos da parte 6 das criações fluídicas. É um assunto muito importante e um pouco controverso dentro do movimento espírita. Nós traremos os nossos estudos, as nossas reflexões, sem o objetivo de fechar questão, apenas de reflexão. Por isso que é um canal de estudos e reflexões, ok? Isso é uma questão importante. Então, vamos lá. De modo geral, nós temos no movimento espírita duas interpretações de como é o mundo espiritual. Nós temos a visão daqueles que leram o livro dos Espíritos e a partir daí fecharam todas as questões em relação ao mundo espiritual, desprezando toda e qualquer informação que possa vir após a publicação do livro dos Espíritos, e a partir daí fechou um sistema. Por outro lado, tem aqueles que gostam de ler os romances do além, e esses romances trazem uma visão extremamente romântica de tudo, e por essas narrativas virem de espíritos de terceira ordem, todo o mundo espiritual é completamente materializado pela interpretação desses espíritos. Mas existiria um meio termo entre uma coisa e o outro? Isto é, entre o vazio, o nada, o espírito perdido no espaço, infinito, sem nada à sua volta, enquanto que outros chegam a ter tudo de material, até trabalho, dinheiro, casa, terra, planta, animal, tudo que tem na terra tem no mundo espiritual. Então nós vamos tentar entender um pouco melhor onde está o pensamento de Kardec, ou pelo menos até onde nós alcançamos esse pensamento de Kardec e dos espíritos superiores. Então, sobre as criações fluídicas, isso é um texto da Revista Espírita de 1865. Então, 8 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. 8 anos. O Mesmer vai explicar. O mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo. Da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, a palavra corpo aí vamos usar como uma licença poética, aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais, o mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. O vosso é que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-túmulo. Aqui nós já temos uma questão importante. Se o mundo de além-túmulo é que reflete no mundo material, qual hipótese a princípio estaria mais próxima? Com essa afirmativa, a hipótese romântica está mais próxima. Porque se você disser que o mundo material é um reflexo do mundo espiritual e o mundo espiritual é um vazio completo, então o nosso mundo material teria que ser um vazio completo, e não é. Então, aqui tem um ponto que aproxima dos românticos. Continua aí. As relações destes dois mundos existiram sempre, mas hoje o momento é chegado em que todas essas afinidades vão vos ser reveladas, demonstradas e tornadas palpáveis. Então, aqui o Mesmer, assim como também está no Livro dos Espíritos,
O mundo material é um reflexo do mundo espiritual. A questão é saber como essas coisas se dão. Essa que é a questão fundamental. Essa por quê? Entender que como as coisas se dão é que é o importante. Então, antes de entrar no assunto, a gente tem que entender a forma, os sistemas, como eles se formam. Um exemplo, para Allan Kardec, como eram os objetos no mundo espiritual? Para Allan Kardec entendia que todo material, quando é criado aqui na Terra, ele teria fluidos que estão agregados a essa matéria espirituais. Esses fluidos espirituais faria como se fosse uma duplicata no mundo espiritual. Então, se eu criasse uma cadeira, em volta da cadeira teriam fluidos e esses fluidos seriam uma cadeira fluídica. Assim, todas as coisas na Terra teriam uma duplicata no mundo espiritual, que ele chamou de duplo etérico. Então, a ideia o conceito de duplo etérico em Kardec é que as coisas materiais teriam uma cópia, uma duplicata, um duplo no mundo espiritual. E o Kardec, entrevistando os espíritos, entre eles Swedenborg, que também acreditava nessa hipótese, ele chegou a uma conclusão diferente de como as coisas se dão no mundo espiritual. Os objetos, as criações fluídicas se dão no mundo espiritual. Então vamos lá. Olha o que o Kardec disse. Veio-nos então uma ideia, a de que, possivelmente, aos corpos inertes da Terra correspondem outros análogos, porém etéreos, no mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos podem ter uma parte quintessenciada que nos escapa aos sentidos. Não era destituída de verossimilhança essa teoria, mas se mostrava impotente para explicar todos os fatos. Sobretudo, que parecia destinado a frustrar todas as interpretações. Então Kardec está dizendo, essa ideia de duplo etérico era uma teoria pessoal dele, de que ao se formar algo aqui na Terra, os fluidos que estão à volta desse material formavam naturalmente um duplo no mundo espiritual. Assim, todos os objetos do mundo espiritual eram um duplo dos objetos materiais. Ok? E aí o Kardec pergunta, lá no laboratório do mundo invisível, sobre essa questão do duplo etéreo. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tornar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo? No mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Presta atenção, Kardec. Os espíritos respondem de acordo com a pergunta. Os espíritos não respondem aleatoriamente. A pergunta aqui é sobre o duplo etéreo. Existe esse sistema racional que Kardec criou? Faz sentido? Olha que os espíritos respondem. Não é assim que as coisas se passam. Então, os objetos do mundo espiritual não existem porque existem objetos materiais. Não é isso. Então não existe a ideia do duplo etéreo. Ok? Ponto. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera. Aí ele vai explicar. E já disse que não é assim. Aí ele diz, tem os espíritos um poder que está longe de suspeitar,
podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Então, o Espírito aqui está dizendo, não é a ideia do duplo etéreo não existe, mas os objetos no mundo espiritual se formam não da forma do duplo etéreo, e sim eles são concentrados segundo a vontade dos espíritos, okay? Que tem um poder de criar muito grande, está muito longe de suspeitar. Então, essa é uma questão muito ampla. O Espírito não usa a palavra longe à toa. Então, como se dá a formação dos objetos no mundo espiritual? Agora nós vamos entrar exatamente de como esses objetos são criados. Kardec, na Revista Espírita de 1866, olha o que o Kardec diz. O princípio das criações fluídicas parece ser uma das leis mais importantes do mundo incorpóreo. Presta atenção. O princípio das criações fluídicas é uma das leis mais importantes. Então não é uma coisa quimérica, não é uma coisa trivial, não é uma coisa superficial. Os espíritos já disseram, o poder que esses espíritos têm dessa criação, vocês estão muito longe de suspeitar. O Kardec já estava refletindo, vocês estão muito longe de suspeitar até onde vai isso. E o Kardec confirma, a lei das criações é uma das leis mais importantes do mundo espiritual. Então não é brincadeira, não é mera curiosidade, é uma informação importante. O Mesmer, sim, objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito. Então, criar objetos instantaneamente pela vontade é o mais rico dom do espírito. Então, todos os espíritos criam objetos pela sua vontade. Isso é importante. Então, é o mais rico dom. Está enfatizando. São auridos onde? De onde vêm esses objetos? Isso que é importante. Nos fluidos semimateriais do corpo chamado perispírito. Então essas criações partem das emanações fluídicas dos habitantes da erraticidade. Eis porque com esses elementos podem criar objetos segundo o seu desejo. Então, a ideia do duplo já caiu. Como se dá? Pela vontade, pelo pensamento do espírito e das emanações do seu perispírito. Isso é importante, ok? Então, agora já estamos dentro da ciência espírita de como os objetos são criados. Agora, as criações fluídicas, elas podem ter duas categorias. Aqui essa classificação que eu estou trazendo para ficar fácil, para ficar didático, ok? Então, quais são essas duas características? Tem as criações perispirituais e tem as criações não perispirituais. O que é isso? As criações perispirituais, apenas para facilitar, são aquelas que estão ligadas diretamente ao perispírito. Então, exemplo, um espírito aparece de óculos. Esse óculos nada mais é do que o próprio perispírito. Não há diferença entre o óculos e o dedo do espírito. Os dois são formados do mesmo fluido. A camisa é o mesmo fluido, perispírito. A boca é o mesmo fluido. Se ele tiver de chapéu, é o mesmo fluido, é o mesmo perispírito. Então, se tiver uma ferida, se tiver qualquer coisa que esteja na aparência, no conjunto
dos fluidos que compõem o espírito nada mais é do que o próprio perispírito que foi moldado segundo a vontade do espírito. Okay? E existem as criações não perispirituais que, partindo do perispírito, porque as emanações fluídicas partem do perispírito, elas vão criar objetos independente do perispírito, isso é, separado do perispírito. Esses objetos, ok, já não estão no conjunto do ser espírito. É um objeto à parte que foi criado pelos espíritos. Então, eu fiz essa separação didática para facilitar. A causa, de onde parte a criação é a mesma. A vontade do espírito, a expansão do perispírito, a irradiação dos fluidos perispirituais, que vai concentrar os fluidos do ambiente no mundo espiritual, formando o objeto. O invólucro semimaterial dos espíritos tem forma determinada ou pode ser perceptível? Isso é, nós podemos perceber os espíritos? Os espíritos vão dizer como é que existe a forma do espírito. Imagina, eu morri, meu corpo morreu, eu vou me apresentar. Então, eu vou me apresentar com a cor da pele preta, camisa vermelha, com um coçador de costas na mão, ok? Esse coçador de costas, ele é o meu perispírito. A blusa é o meu perispírito, a pele é o meu perispírito, é tudo aqui perispírito, ok? E o perispírito, olha lá que os espíritos respondem, tem a forma que o espírito queira. Qual forma ele pode ter? A forma que o espírito queira. Essa resposta abrange toda e qualquer imaginação. É a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode se tornar visível, mesmo palpável. Então, esses fluidos, por uma modificação, ok, molecular, podem se tornar palpáveis. Mas, peraí, tem espírito que fala que tem olhos, bocas, órgãos. Então vamos lá, olha essas duas bonecas que nós estamos vendo aí. Essas bonecas têm olhos? Tem. Tem boca? Tem. Tem pele? Tem. Tem genitália? Tem. Tem cabelo? Tem. São reais a boca, olhos, pele, genitália e cabelo? Sim, são reais. Então é uma realidade. Ok? Isso é importante. Vamos prestar atenção, eu estou dizendo. Os bonecos, esses duas bonecas que tem aí, tem olhos, boca, pele, genitália, cabelo. Esses objetos são reais? Sim, são reais. Isto é, não é uma ilusão, não é uma alucinação que está dentro da mente das pessoas. Esses objetos existem, ok? Aqui temos um outro objeto, um outro boneco. Esse boneco tem órgãos? Tem. Esses órgãos são reais? Sim. Esses objetos são palpáveis? Sim. Esses objetos têm uma função igual a dos órgãos do nosso corpo? Não. Essa é uma questão importante. Então, existe, é real, só que não tem função. É uma aparência. Ele tem uma aparência de órgão. Então ele tem lá, ó, o intestino tem as dobrinhas, mas ali não passa comida. Ali não absorve os fluidos das comidas. Ali o coração não bate, não bombeia sangue. Mas tem um coração ali? Tem. Mas só que é um coração aparente. É um coração real,
mas é aparente, isso é, não é um coração com função de um coração, de um órgão, de um animal vivo. Ok? Vamos fazer essa separação, porque essas palavras são importantes. Aí o Kardec, sobre os agêneres. O que seriam os agêneres? São espíritos que, por uma modificação no seu perispírito, são visíveis a toda a gente. Esses agêneres, eles são confundidos muitas vezes com encarnados. Então, eles têm todas as aparências de um vivo. Então, vamos lá. Eles apresentavam, olha lá, nessas mãos haviam a carne, pele, osso e unhas reais. Aqui, quando ele está falando de real, já é com função como a função que nós entendemos, ok? Aí a resposta, evidentemente não. Não eram senão uma aparência, isso é, ele formava algo que parece com outra coisa. Então ele formou uma imagem semelhante à imagem que forma a nossa mão, nossos ossos, a nossa unha, ok? Mas tal que produzia um efeito de realidade, ok? Se um espírito tem o poder de tornar uma parte qualquer de seu corpo etéreo visível e palpável, não há razão que não possa ser do mesmo jeito, do mesmo modo com os outros órgãos. Isto é, se ele pode formar um olho, um nariz, uma boca, ouvido, pele, por que ele não poderia formar uma aparência de coração, de estômago e tantas outras coisas? Ok? Kardec continua. Suponhamos, pois, que o espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Creríamos ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, ao passo que isso não seria senão um vapor momentaneamente solidificado. Então, esta aparência, os espíritos podem fazer a aparência de língua, de coração, de intestino, de estômago. Ele vai criar segundo as suas ideias. Por isso que nós vemos espíritos espirrando sangue do seu corpo. Mas ele não tem sangue, não tem coração circulando. Mas é uma criação fluídica. Aí Kardec, presta atenção, formulo novamente a questão de modo categórico a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Então Kardec está dizendo, peraí, de onde vêm as vestes, os objetos que o espírito se cobre, que o espírito usa? Essas aparências, de onde vêm? Os espíritos respondem, parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o perispírito, não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Ele está dizendo, de onde vem? Do perispírito. Tudo vem do perispírito. Ok? Então, isso é importante. Não tem fábrica de camisa, óculos, dentadura no mundo espiritual. Tudo está relacionado com a autoimagem do espírito. Porque é o mais rico dom do espírito. Quando o espírito está fortemente imbuído de uma ideia, seu pensamento pode dela criar uma imagem fluídica, que tem para ele todas as aparências de realidade, tão bem quanto o dinheiro do senhor Pierre Leguay. Isso é, ele estava morto, se acreditava vivo, subia no bonde e pagava com dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Vinha do Banco Central do mundo espiritual? Não. Vinha da mente do próprio espírito que acreditava ter dinheiro
naturalmente formava pelo seu pensamento e sua vontade o dinheiro. Embora a coisa não exista por si mesma, isso é importantíssimo. O dinheiro não existe por definição, por ele mesmo. Ele foi criado segundo a necessidade do espírito. Ok? Isso é importante. Porque tem narrador que vai dizer que no mundo espiritual tem as cadeias de montanhas espirituais. Isso é tudo fantasia. Ok? Os espíritos podem criar uma aparência de montanha? Pode. Mas a montanha não está lá por ela mesma. Ok? Isso aí feriria muitas leis naturais. Aqui no dicionário de filosofia, para a gente entender o que é realidade. Em seu significado próprio e específico, esse termo indica o modo de ser das coisas existentes fora da mente humana ou independente dela. Então, se algo existe fora da mente humana, ela já não é um pensamento, ela é uma realidade. Okay? Isso é importante. Agora, a realidade pode ter função ou pode não ter função. Isso é importante também. As formas exteriores de que revestem os espíritos que se tornam visíveis são, pois, verdadeiras criações fluídicas. Olha lá, as formas exteriores que revestem os espíritos que se tornam visíveis, isso é, se o espírito se apresenta para alguém, tudo que você vai ver ali se apresentando são criações fluídicas. E ele responde: frequentemente essas criações são inconscientes. Então, por isso que os espíritos de terceira ordem que não conhecem o processo, eles vão achar que aquilo sempre esteve ali. Por que eles acham que aquilo sempre esteve ali? Porque ele não sabe explicar de onde veio. Então, né? Se alguém olhar para uma rocha, uma montanha, vai dizer, não, essa montanha sempre esteve ali. Quem conhece geologia sabe que aquela montanha ela é um reflexo das atividades tectônicas. Então você sabe de onde veio. Você sabe que ela não sempre esteve ali. Os continentes não sempre estiveram da forma que estão. E eles estão mudando. Mas quem sabe isso, sabe, não vai dizer que eles sempre estiveram ali e sempre estarão ali. Essa é uma questão importante. Então, ó, a roupa, os sinais particulares. Que são sinais particulares? Cicatriz, tatuagem, um defeito físico qualquer. Tudo isso, os defeitos do corpo, olha lá, as feridas, os objetos do quais se faz uso são um reflexo do seu próprio pensamento no envoltório perispiritual. Então, tudo que você olha na autoimagem, na imagem que o espírito se apresenta, é o reflexo do pensamento do espírito no envoltório perispiritual. Por isso que eu falei que são as criações perispirituais. Okay? Agora, existem os objetos que estão fora do perispírito, que também são criações dos espíritos. Um fenômeno que pode parecer mais bizarro e que não deixa de fazer sorrir os incrédulos. Aqui, nesse slide, ele continua falando lá sobre o Pierre Leguet, que continuava a andar com dinheiro, com todas as coisas. Aí ele continua lá no finalzinho. Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas. Princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. O espírito, pela sua vontade ou unicamente pelo pensamento, opera no fluido perispiritual, que não é ele mesmo, senão a concentração do fluido cósmico ou elemento universal. Uma transformação parcial que produz o objeto que deseja. Esse objeto não é senão uma aparência.
Para o espírito é uma realidade. Presta atenção. Para o espírito é uma realidade. Ele toca, ele vê, ele sente aquele objeto, ok? Foi assim que um espírito morto há pouco se apresentou num dia numa reunião a um médium vidente com um cachimbo à boca e fumando. De onde vinha o cachimbo? Ele comprou o cachimbo? Não, ele criou. Ele comprou a fumaça? Não, ele criou. As baforadas que ele dava era de uma emanação fluídica, uma criação fluídica. Novamente sobre esse mesmo assunto no laboratório do mundo invisível. É um pouco repetitivo, mas é importante, tá? Aquela caixa de rapé, o espírito se apresentava com uma caixa de rapé. Tinha a forma de que ele se servia habitualmente e que se achava guardado em sua casa, que era a caixa na mão da aparição. Então, que caixa era essa? Olha que o espírito responde: uma aparência. Então, era uma criação fluídica que tinha a aparência de uma caixa de rapé. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica, preste atenção. Uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Isso era uma ilusão, aquela caixa de rapé? Está com uma caixa de rapé lá. É uma ilusão ou não é? É algo real ou não é? É algo material ou não? É uma alucinação? Resposta dos espíritos: certamente. É uma coisa material? Resposta dos espíritos: certamente. E com auxílio deste princípio material, que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Então, ó, evidentemente a palavra aparente, evidentemente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação. Essa nota de Kardec, ó. A aparência aqui quer dizer no sentido de imitação e não de ilusão, ok? Isso é importante. Não é um objeto real, não é uma alucinação e não é um objeto como nós conhecemos aqui na Terra. É uma imitação, ele tem só a forma, as cores que aquele objeto teria aqui na Terra. Só isso. E aí aqui tem uma imagem, né, dos romances. Tá lá o espírito com roupa, com chapéu, com gravata, com arquinho, computador, cadeira, sapato. Todas essas coisas são criações fluídicas. As criações fluídicas do perispírito, que são a imagem do espírito, onde ele vai levar essa aparência, e tem as criações fluídicas dos objetos que estão fora do perispírito. Essas aparências são coisas diferentes. Ali não existem objetos reais, ok? Então não tem um computador ali com HD, com transistores, com semicondutores, com circuitos elétricos, nada disso. É uma aparência, ok? Então, esse objeto não pode ser um objeto de uso. Aquilo ali é uma aparência. Sobre os fluidos espirituais, olha lá, isso é importantíssimo. Seja qual for a maneira que se opera a modificação atômica do fluido, isto é, na criação dos objetos, não há coesão como nos corpos materiais, isto é, esses fluidos foram juntados, eles não estão ligados. Se eles não estão ligados, desde o momento em que cessa a força que os une, eles se separam. Não há coesão.
esse objeto que está aqui na minha mão, as moléculas, os átomos que estão aqui, estão ligados. Então, eu preciso de uma certa quantidade de energia para desligar todas as ligações de cada átomo aqui, de cada substância, para que ela pudesse se desagregar. Nas criações fluídicas, os elementos fluídicos estão juntos, mas não estão ligados. Estão juntos, mas não estão ligados. Então, se eles não estão ligados, não há coesão. Desde o momento em que nós deixamos de influenciá-los, eles se separam. Um exemplo, eu pego uma fumaça e coloco dentro de uma garrafa. Aqueles objetos estão fechados naquela garrafa. Eles não vão sair. Mas se eu abro a tampa, a fumaça se espalha e se dissipa. Por quê? Aquelas moléculas não estão ligadas. Se elas não estão ligadas, não há coesão entre elas. Então, os objetos do mundo material, eles são perenes porque existe uma coesão, eles estão ligados. Existe uma ligação entre eles. No mundo espiritual, existe formação, mas não existe criação. Não existe ligação. Então, isso é importantíssimo. Pode-se criar uma aparência de uma televisão. Você vai olhar, vai ver uma tela, vai ver a moldura. Mas lá dentro não tem circuitos, não tem placa-mãe, não tem nada disso. Ok? Por isso que muitos espíritos podem criar uma televisão. Mas se fosse para montar uma televisão, ele teria que conhecer cada elemento que compõe aquela televisão. E a maioria dos espíritos não sabem, né? Então isso é importante. Então ele está dizendo lá, ó, não há coesão como nos corpos materiais. A aparência se forma e se dissipa instantaneamente, o que explica as aparições e as desaparições súbitas. Cuidado que também a partir daí se criam sistemas de que toda a criação se dissipa instantaneamente. Toda aparição se dissipa instantaneamente desde que o elemento que as une deixa de existir. Isso é importantíssimo. Okay? Então, se um espírito mantiver aqueles elementos que foram juntados, se ele os mantiver, ele ficará lá quanto tempo o espírito os mantiver. Aí entra uma outra questão. Pode uma criação de um espírito ser mantida por outro espírito? Eu acredito que sim, porque são fluidos. Os espíritos podem manipular os fluidos. Eu não vejo impossibilidade de um ou mais espíritos manter uma criação fluídica. Por isso que os grupos espíritas do mundo espiritual podem criar objetos e mantê-los por tempo indeterminado. Okay? Um exemplo, o assassino lá do Castelnaudary, que estava há 200 anos com um punhal na mão. Por quê? Aquele punhal, ele era uma criação fluídica que sua mente criminosa e culpada não se desligava daquele punhal, objeto do seu crime. E enquanto ele mantinha aquele punhal, ele ficou ali por 200 anos. Poderia ficar por 1000 anos ou 10.000 anos. Porque aquilo é uma lei natural da criação fluídica, ok? Então, isso é importante. Jorge, não, ele disse que são instantaneamente. Aí vem uma outra questão, tudo vai depender da formação, da vontade, da intensidade do pensamento, de como esses objetos se formaram. Que podem se dissipar mais facilmente e podem se dissipar mais dificultosamente. Um exemplo é um espírito que ele vai criar certos objetos
pelo seu pensamento. Como o pensamento dele é fugidio, naturalmente esses objetos têm uma duração instantânea. Agora, existem pensamentos fixos. Um exemplo do Castelnaudary, que lá o assassinato estava ali presente na sua alma. E esse pensamento criou um punhal. E esse punhal ele poderia ter uma vida um tanto quanto mais duradoura, quanto de duradoura. Isso aí já seria especulação da minha parte. Nós estamos estudando a ciência. Isso é a possibilidade. Então, ele poderia, largando aquele punhal durar mais ou menos tempo, de acordo com o grau de ligação, de coesão que aqueles objetos tiveram ali. Claro que naturalmente ele tende a se dissipar, ok? Não é como os nossos objetos aqui na Terra, que ele tem uma ligação química, eletrônica, que para se dissipar eles precisam de uma outra força externa ou atividades moleculares façam com que aquelas ligações se quebrem. Lá são coesões ou aproximações que são mais ou menos tênues de acordo com a vontade do espírito. Ah não, criação fluídica se desfaz instantaneamente, não aceito. Tá bom, você tem o direito de não aceitar. Você tem o direito de não aceitar. Mas nós estamos estudando a ciência espírita e nós vamos mostrar que existem objetos que são mantidos. Vamos lá. Vamos continuar, depois a gente chega lá. Então, se tudo é fugidio, nós teríamos um mundo espiritual assim. Um vazio, um nada. Né? Um ridículo nada. E na verdade não é isso. Porque as criações fluídicas é o mais rico dom dos espíritos. E os espíritos estão por toda parte. A população dos invisíveis é muitíssimo maior do que a dos visíveis. Cada um criando ao seu modo, ao seu tempo, de acordo com as suas necessidades, vão ter uma realidade bem diferente. A vontade é um atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca que é a vontade, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim ficar transformadas. Aquilo que eu falei. Se a vontade for muito grande, chega a ter uma certa ligação. Mas essa ligação é uma ligação frágil, ok? E vai se dissipar naturalmente. Porque os elementos do mundo espirituais são muito mais frágeis do que os elementos do mundo material, onde as coisas são mais fixas. E aqui agora mas existem objetos que são criados e continuam por um tempo e são mantidos? Olha aqui, escrita direta. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e se tornar tangível. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece qual sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário. Porém, o que ainda mais é produzir-se matéria sólida persistente. Presta atenção. Matéria sólida persistente, que é o caso de uma criação fluídica persistente, a escrita direta. Isso aí para a gente ver que existe a possibilidade. Então vamos lá. Conforme provam numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta, de que falamos minuciosamente em um capítulo especial. Aí o Kardec pergunta: pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que desaparecem? Olha a pergunta de Kardec. Kardec também vai no calcanhar. Se
Vocês estão dizendo que os pensamentos desaparecem? Olha lá a pergunta de Kardec. Pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, isso é, se dissipa, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Aí o espírito responde: não façais jogo de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Ele está dizendo, de modo geral, os pensamentos são fugidios. Então, todas as criações fluídicas, de modo geral, se dissipam, ok? Mas existem criações que não se dissipam. Aí que ele está dizendo. Trata-se de um objeto volumoso, ao passo que aqui trata-se de sinais. Isso é, uma coisa é o espírito criar um objeto, um exemplo. Vamos falar das criações fluídicas para ficar persistente na Terra. Um exemplo, eles vão criar uma televisão. Olha o tamanho de uma televisão, a quantidade de matéria e a função. O grande problema não é a criação, é a função. Porque para uma televisão funcionar aqui na Terra, ela teria que ter circuitos, teria que ter todos os elementos que tem uma televisão aqui. Então, como eles só criam uma aparência, naturalmente, a quantidade de vontade, de energia que eles gastarão naquilo, quanto menor é o objeto, mais fácil eles têm de manter. Ok? Então, olha lá. Não empreguei o termo nunca. Trata-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservado, são conservados. Então, os espíritos, ele não está, isso é importante. A criação fluídica da escrita direta é uma criação dos espíritos. Eles não pegaram material aqui na Terra e fizeram um fenômeno de transporte, não. Eles criaram aquela tinta que está ali. E criaram, ok? Foi um fenômeno mediúnico, tornou-se tangível, mas continua sendo uma criação fluídica. Então os espíritos, porque era útil para o desenvolvimento do conhecimento humano, eles conservaram. Então tem algum espírito ou alguns espíritos mantendo aquela criação. Então olha lá, por ser útil conservá-los, eles são conservados. Então é possível espírito criar objeto e conservá-lo. Além de conservá-lo tangível, visível, como é o caso da escrita direta. Se pode conservar um objeto tangível e visível, muito mais fácil de conservar um objeto puramente fluídico, porque a sua vontade não necessitaria manter outros elementos a não ser o da sua vontade. Então o espírito continua. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se de uso comum, por não haver neles realmente a agregação da matéria. Foi aquilo que eu falei, né? Eles não vão se tornar de uso, porque para se tornar de uso, eles teriam que ter todas as características físicas, químicas e biológicas dos objetos materiais aqui da Terra. E eles não têm. É uma aparência, uma criação fluídica que foi tornada tangível. Então essa é uma questão importante, fazer essa separação, ok? Então, não tem realmente a agregação da matéria como nos vossos corpos sólidos, mas podem ser conservados. Viu? Como um estudo um pouco mais detido, a gente consegue entender as coisas. Então, dissipa-se instantaneamente os pensamentos fugidios. Os pensamentos tenazes de vontade, de energia do espírito, podem ser mantidos por um espírito, ou por outro, ou por um grupo de espíritos. Isso não há problema algum. Novamente, nesse escrito,
o espírito não se serve de nossas substâncias, confirmando a escrita direta não foi grafite que eles pegaram em algum lugar. Isso não é um fenômeno de transporte. Isso é um fenômeno de criação fluídica. Olha lá, no escrito da escrita direta, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele mesmo criou as substâncias e os instrumentos que ele teve necessidade, tirando esses materiais do elemento primitivo universal, ao qual fez sofrer por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que quis produzir. A escrita direta é uma criação fluídica, não é fenômeno de transporte. Isso é importante, ok? E eles são mantidos enquanto o espírito quiser mantê-los, ok? Por que eles precisam ser mantidos? Porque não há agregação da matéria. É uma criação fluídica. Eu estou sendo repetitivo, mas para que fique bem claro, esse é um assunto muito complexo, ok? Continua o espírito. Pode, portanto, tão bem fazer a tinta de impressão ou a tinta comum do lápis, até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar um relevo à impressão. Então, eles podem, uma certa quantidade de matéria, fazer isso. Aqui estamos falando de juntar uma matéria com um grau de coesão. Então, é uma quantidade de matéria grande. Ok? Agora, para fazer um objeto de uso, aí seria um caminho muito longo. Quem queira reportar-se à explicação dada no capítulo 8, no número 127 e 128, encontrará completa a teoria do fenômeno. Para escrever desta maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, confirmando, ele não se serve da nossa substância, nem dos nossos instrumentos. Ele fabrica a matéria e os instrumentos que há mister, tirando para isso materiais precisos do elemento universal, que pela ação de sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, olha o condicional, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Presta atenção, o objeto tem uma forma temporária de acordo com a vontade do espírito, que pode manter, ou da necessidade daquele objeto. Então, pode ser mantido por ele ou por outros, ok? Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos das pessoas, podem se apresentar uma aparência de realidade, isso é, tornar-se momentaneamente visíveis, até mesmo tangíveis. A formação, porém, não criação. Do nada, o espírito nada pode tirar. Então ele vai criar esses elementos, vai mantê-lo de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade, etc. Então é possível. Okay? Nas aparições, muitas vezes o espírito, o que pode fazer as pessoas tomarem o efeito pela causa, que eles podem não só simular a aparência, eles podem simular batimento cardíaco. Então a pessoa que está na reunião vai tocar lá na aparição, vai sentir calor, o espírito está simulando o calor, ele está simulando o toque, ele está simulando a pulsação, e aí o espírito, tomando o efeito pela causa, vai dizer: se tem pulsação, tem coração, se tem coração,
tem sangue e assim vai, né? Mas na verdade são aparências, são simulações. Isso é importante. Então, não é absurdo ter objetos no mundo espiritual mantido por outros espíritos e eles vão, de acordo com as suas necessidades, com seus graus evolutivos, com os seus apegos, criar uma realidade de objetos fluídicos no mundo espiritual. Então essa ideia do nada, de um vazio absoluto, ela é tão ridícula quanto a ideia de um mundo totalmente material, onde os espíritos trabalham em fábrica de suco, que precisa de dinheiro e todas essas coisas. São criações fluídicas que os espíritos mais inferiores tomam como uma verdadeira realidade. É real porque ele toca, é aparente porque ele vê, mas não tem exatamente a agregação da matéria como nos nossos objetos. Então, essa é uma questão importante. Já que é uma questão da vontade, sistema monetário não faz diferença. Por quê? Precisa de $10.000. O espírito, ele naturalmente, pelo seu pensamento, ele deseja $10.000, aparece na sua mão $10.000. Então, o sistema econômico faliria, entraria em colapso, né? Então, essas criações infantis de dinheiro no mundo espiritual, ela é de espírito de terceira ordem ainda, com saudade da vida material. Já estamos terminando. O espírito, ele não é nem coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado, mas seu pensamento, reportando a época em que era assim, seu perispírito toma instantaneamente as aparências que deixa do mesmo modo instantaneamente. Já explicamos isso instantaneamente, né? Desde que seu pensamento deixa de agir. Olha, Kardec bota condicional. Que deixa do mesmo modo instantaneamente. Desde que, olha o condicional, desde que seu pensamento deixe de agir. Kardec não é um louco de criar uma teoria sem sentido. Se foi, pois, uma vez negro, outra vez branco, se apresentará como negro ou como branco, segundo dessas duas encarnações, seja qual for evocado, onde se reportará seu pensamento. Então, essa é uma questão, ok? Quanto menos desenvolvida é a alma, mais ela é suscetível a se iludir sobre o que vê. Suas imperfeições a torna sujeita a erro. As que são mais desmaterializadas são aquelas cujas percepções são mais extensas e mais justas, mas por imperfeitas que elas sejam, suas faculdades não são menos úteis ao estudo. Então esses espíritos, eles relatam o que eles veem, eles não sabem explicar, então eles vão dar a explicação deles. Por outro lado, temos o ortodoxo, que tem a ideia do vazio, do nada, que também não faz nenhum sentido. Kardec explicou muito bem, as criações existem e elas são mantidas desde que haja necessidade de se manter. Então, o perispírito tem órgão. Tem órgão se o espírito imaginar que tenha. Se ele não imaginar que tenha, não terá órgão. Porque senão entraríamos numa contradição. O espírito tem órgão, tá, ele é uma mulher. Foi uma mulher na Terra, então tem útero. E aí, mas na outra encarnação ele foi homem. Ele vai se apresentar como homem. O útero vai para onde? O útero é uma aparência, então o útero desaparece, a vagina desaparece e o pênis aparece instantaneamente por causa do desejo do espírito. Então, há formação de uma aparência, mas não há função. Por isso que o Kardec pergunta ao Baltazar, o espírito gastrônomo: você tem um estômago? Ele é um gourmet, ele é um glutão. Claro que ele vai dizer sim, um estômago fluídico. Aí o Kardec pergunta: tens o desejo de comer? Importante, o desejo é um pensamento.
Ele tem o desejo? Sim, ele diz sim, sempre. Aí o Kardec faz uma outra pergunta. Tens a necessidade de comer? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o desejo, é o pensamento. Outra coisa é a necessidade. Eu, Jorge, posso ter o desejo de comer lagosta. Eu tenho a necessidade de comer lagosta? Não. Comer lagosta está na minha mente. Agora, eu tenho o desejo de comer e tenho a necessidade de comer. Por quê? Porque o meu organismo necessita dos nutrientes materiais. Sem esses nutrientes eu morro. E quando Kardec pergunta ao Baltazar, você tem a necessidade de comer? Ele diz, não, claro que não. Por que não? Porque ele não morre. Ele não tem um organismo físico que necessite de nutrientes. Então ele não precisa comer. Ele vive, é a mente dele que cria essa necessidade. É um desejo de algo que pode ou não se realizar. E ele se repasta nas emanações da comida e da bebida. Mas ele não tem a necessidade. Então, perguntar para um glutão se ele tem estômago, ele vai dizer que sim. Assim como um espírito que foi decapitado, ele vai se apresentar e vai se comunicar. Mas espera aí, ele está sem o cérebro, como ele pensa? Porque a pessoa vai, se ele está sem cabeça, ele não pode pensar. Mas aí o espírito se apresenta decapitado e dá uma comunicação. Por quê? Porque estar sem cabeça é uma criação da mente dele. Perispírito não tem cabeça. Perispírito é aglomerado de fluidos. Quem pensa é o espírito, é a alma, é o ser pensante. O perispírito toma a forma que o espírito queira. Se ele quiser se apresentar sem cabeça, ele se apresenta. Para onde foi o cérebro? Para lugar nenhum, porque não tem cérebro. Tem aparência de cérebro, aparência de boca, aparência de olhos, como as bonecas. Tem a aparência. É real no sentido que eu toco, mas não tem funcionalidade do nosso organismo. Então, pode-se existir objetos fluídicos no mundo espiritual e serão mantidos enquanto o pensamento os mantiver. Ok? Isso é importante. De modo geral, nós temos uma infinidade de pensamentos por dia. Esses pensamentos são fugidios e eles têm momentaneamente, de modo geral, instantaneamente eles se dissipam. Outros pensamentos mais persistentes, de acordo com a vontade do espírito, serão mais ou menos duráveis. Quanto mais ou menos duráveis, de acordo com a lei. Tudo depende da vontade do espírito ou dos espíritos manter aquela criação. Simples assim. Então, esse foi o nosso estudo perispírito 6 das criações fluídicas. Inscreva-se no canal. Nós estamos tentando melhorar o nosso aparelho. Nosso computador já está dando sinais de morte. Então, quem quiser nos ajudar, pode contribuir aí na descrição, no Apoie-se. É um link. Quem quiser fazer uma doação para que a gente possa trocar o nosso material do nosso computador. Então, eu agradeceria muito essa contribuição. O nosso canal não tem fins lucrativos, ok? Então, a monetização é apenas para que a gente possa comprar material. Como nós temos uma visualização ínfima, né? Às vezes um vídeo dá centavos. Então nós necessitamos da colaboração, porque nesse momento estamos também sem trabalho, porque somos professores e não estamos podendo trabalhar nesse momento. Então, quem puder nos ajudar, ficaríamos gratos. Muito obrigado.